tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um papo sério que vocês gostam. O papo sério de hoje será benefícios de membros. Bem, eu tinha criado um formulário ontem, bem de madrugada, para vocês falarem o que vocês queriam de benefícios para membros. Mas apenas poucas pessoas escreveram alguma coisa. Poucas. E se poucas escreveram isso, então eu vou ter que definir a maior parte tudo sozinha. Não acho ruim, eu só gosto de participação de vocês nisso. Gosto muito mais da participação de vocês. O primeiro, acesso antecipado a vídeos. Bem, por enquanto, acho que os únicos vídeos que vão ter acesso antecipado serão esses que eu estou fazendo tipo agora, de papo sério, que vai se chamar um quadro agora, eu acho. Papo sério. Por quê? Porque esses vídeos dá de fazer antecipado e é mais interessante do que eu fazer o acesso antecipado com os vídeos que eu posto semanalmente de jogos. Por quê? Porque eu termino de editar todos os vídeos de jogos no final de semana, às vezes, sei lá, no domingo, bem mais tarde, e tipo, não vejo motivos de eu ter que fazer eles virem mais cedo, porque senão, tipo, cara, eu acabei de editar, às vezes eu nem consegui exportar direito, tipo, essa semana eu não consegui exportar todos os vídeos no sábado e no domingo, aí eu vou fazer o acesso antecipado de um dia apenas, de um dia nem é muito interessante na minha opinião. E se for para poder fazer dos semanais, seria questão de horas de diferença para membros do que para, outras coisas. Então, esse talvez a gente coloque só em vídeos que eu tô aqui conversando, batendo um papo com vocês e conteúdos desses estilos. De eu batendo um papo com vocês, ou com meu personagem, ou comigo mesma. Tipo, às vezes pode acontecer de eu, colocar meu personagem aí pra gente testar, como que vai ser, a questão do entregamento de vídeos pra plataforma, como a plataforma vai se comportar. E aí, a gente vai fazendo essa troca e troca-troca pra poder melhorar. A segunda coisa, não me lembro quais os melhores benefícios que membros podem ter além de jogar junto, de sorteios mensais de key, de jogos, mas tem uma coisa que o canal fez, mas que eu acho muito interessante. Ele upa sempre 2 vídeos iguais, um exclusivo para membros sem anúncio, e eu acho que 2 dias antes, e o outro público em geral, com anúncios, obviamente. Eu recomendo abordagens assim. Bem, não faz sentido agora. Sabe por que não faz sentido agora eu fazer isso? Eu pretendo colocar, mas não agora. Porque não faz sentido colocar isso agora. Porque eu ainda não tenho 1000 inscritos. Significa que eu não tô monetizando eles todos. Eu não tô fazendo nenhuma monetização dos vídeos. Eles só estão sendo postados e não tem nenhum anúncio neles. Pelo menos é pra não ter. Se vocês perceberem, aqui só vai ser liberado anúncios com 1000 inscritos. Então vocês compartilhem o canal para as pessoas se inscreverem e a gente alcançar este número logo. Eu acabei de completar os 500. Se eu acabei de completar os 500, então não tem como, entende? Não tem como. Aí, quando tiver 1000 inscritos, eu vou e boto essa opção. Que aí seria 2 vídeos para cada um, Um vídeo para o membro e um vídeo para vocês, certo? Próximo. Aliás, tem uma coisa que eu vi que eu acho super interessante. Um youtuber em específico, ele faz questão de falar sempre todos os nomes dos membros que apoiam ele. Tipo, ele não fala apenas dos novos membros que forem chegando. Ele fala de todos os membros dele. Que eu tô falando, E fez isso até depois que passou de 133 membros. Mas quando ficou muito alto o número de membros, ele fala, só acelera no vídeo. E não é áudio gravado. Ele fala de todos, além de passar da tela dos vídeos dele o nome de todos os membros. Quando ele perguntado, ele disse que faz questão de sempre, pois foram esses membros que possibilitaram ele ter a estabilidade financeira que tem hoje, obviamente fora as visualizações. Vou te dar a dica de montar um canal para mim também. Não são ideias perfeitas, mas são ideias. Isso vai acontecer sim, desde o começo, desde o primeiro tipo de membro. A partir do segundo, aí também vai continuar. Vai continuar em todos vão ser citados em todos. Por quê? Porque todo mundo tá pagando. Não tem sentido colocar isso numa pessoa que tá mais em cima do que a pessoa que tá pagando mais barato. Todo mundo vai ser citado, tá
bom? Beleza? Todo mundo vai ser citado. Agora vamos pro lado da IA. A IA, eu mandei, eu escrevi, né, pra IA o que ela poderia me dar de ideias, porque eu não sabia de ideias. Aí a IA me deu umas ideias e eu vou ler aqui pra vocês algumas. Conteúdo exclusivo para membros. Isso pode incluir vídeos, posts na comunidade, transmissões ao vivo, enquetes e outros conteúdos que só os membros podem acessar. Quero fazer, mas contudo, entretanto, tenho que ter ideias. Mas eu pretendo, a não ser que esse tipo de coisa seja bem ativo nos membros que forem ter acesso a isso. Isso aí eu vou dar muito voz ativa para esses membros escolherem o que eles querem de conteúdo para eles. Tipo, eu quero que você faça um vídeo de conteúdo falando sobre tal assunto pra gente. Ou de tipo jogando alguma coisa só pra gente. Entendi? Tipo, algo só pra vocês. Seria algo muito melhor do que eu simplesmente botar uma parada que talvez vocês não fossem gostar. Seria um conteúdo que talvez seria ruim. Dependendo, a gente fazer uns cortes só pra vocês de live. Mas eu acho melhor não. Acho melhor fazer só uns vídeos de conteúdo só pra vocês. Ou fazendo uma gravação, ou jogando alguma coisa, e alguma coisa exclusiva só pra vocês. E é isso. Aí ou, por exemplo, eu decidi em algum momento conteúdos pra vocês mais interessante. Os selos personalizados estarão desde o primeiro pagamento de membros, como a maioria das pessoas fazem. Primeiro tipo de assinatura é sempre os selos para todos. E os emojis também. Os emojis também são o de primeiro. Prioridades de respostas. Isso vai valer a partir do primeiro. Mas eu acho que deve ser do segundo, terceiro. Não, vai ser desde o primeiro. A pessoa tá pagando por aquilo. Ela vai ter prioridade de resposta, independente se ela tá no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Não, certo? Chat ao vivo somente para membros durante transmissões ao vivo públicas. O chat pode ser restrito apenas a membros, criando um ambiente mais exclusivo e engajado. Guys, eu acho que eu nunca farei isso. Nunca faria isso. Nem se eu fosse, só se eu fosse muito grande, tipo o Alonsoca, que tem uma quantidade imensa de inscritos, de seguidores, porque aí fica dando uma pincelada em quem não tem muita voz, tipo, pessoas de menor idade, entende? Pessoas que não é o meu conteúdo pra elas, sabe? Dá uma cortada total. Mas eu não pretendo, tão cedo enfiar isso daqui pra vocês, porque eu acho que o chat tem que ser pra todo mundo. Então é uma parada que... Eita, bati no microfone. Uma parada que, se acontecer, vai ser no futuro do futuro do futuro. Bem no futuro. Se for acontecer. Transmissões ao vivo exclusiva para membros. Lives dedicadas apenas aos membros, permitindo uma interação mais próxima e conteúdo direcionado. Quero e vou fazer. Eu vou fazer transmissões ao vivo só para membros de assistindo animes. Se vocês quiserem, lendo manhwas. Eu gosto de ler manhwa. Vou dar uma botada aqui na tela de manhwa que eu gosto. Aí vocês falam, você não gosta desse tipo de conteúdo. Não sou fã. Então aí, tudo bem. Não gosto muito de ler mangá, tá, gente? Eu não gosto. Não gosto de ler nada preto e branco. Me dá um pouco de ranço ver aqueles desenhos sem saber a cor dos personagens. Aí por isso que eu só leio o manhwa. E as transmissões ao vivo deu editando o vídeo. Mas aí seria a minha personagem que estaria lá. Não seria eu, tá? Não seria eu nessa caso. Na verdade, nessas lives exclusivas pra membros, seria mais a minha personagem e não eu. Por quê? Porque muitas das vezes, como eu disse, eu edito todos os vídeos finais de semana. E final de semana, maioria das vezes, tem visita aqui em casa. Então, tem pessoas que não é pra ser públicas. Pessoas que não é lugar delas, entende? Elas não estão pedindo pra ser públicas. Elas não estão... né? Nada disso. Elas não estão pedindo e eu não vou ficar colocando elas como pessoa pública. Diga um oi para o Cheiro. Ele quer aparecer no vídeo. Olha, tem essa daqui, ó. Descontos em produtos ou serviços. Se o criador tiver uma loja de produtos ou oferecer serviços, descontos exclusivos para membros pode ser muito atrativo. Guys, eu pretendo fazer esse tipo
Eu pretendo fazer pra vocês produtos exclusivos, mas isso vai demorar pra caralho, então eu nem vou colocar isso agora. De tipo, vocês poderem ter, na verdade vai ser só sobre a minha personagem, tá? E tipo, ter camisetas, blusões, tanto os cangurus quanto os sem cangurus. Eu gosto mais de canguru, que é com os bolsos na frente. Da minha personagem, camisetas também, canecas, dependendo acessórios e outras coisas também. Manhwa. Eu pretendo fazer manhwa sobre a minha personagem. Manhwa, não mangá, manhwa mesmo, colorido. Por que eu quero fazer o manhwa colorido? Porque eu gosto. E vai ser, tipo, pra poder ajudar bastante em questão de a lore do personagem. Por isso que eu não pretendo nem dizer a vocês a lore dela. E se eu for falar a lore dela, vai ser bem, tipo, uma parada mais pincelada, assim, pra vocês. Participação em enquetes exclusivas. Membros podem participar de enquetes para sugerir temas, decidir próximos conteúdos ou ter mais vozes ativas nas decisões do canal. Eu posso pensar, mas eu não sei o que eu colocaria exclusivamente para membros, mas eu vou colocar. Mas isso aí seria algo, tipo, bem pouco sobre os vídeos para vocês, o que vocês querem seria interessante. Aí a gente colocaria arquivos de conteúdo, dar acesso a vídeos antigos que foram removidos ao do público geral ou a um arquivo de transmissões ao vivo exclusivas. Isso vai valer para as pessoas que vão pagar o terceiro plano, que são os meus vídeos que são da época que eu comecei o canal, que eu falei pra vocês que eu fazia vídeo de lyrics e de um jogo. Então esse vai ser o videozinho do canal para vocês. Sessões de Q&A exclusivas, realizar sessões de perguntas e respostas ao vivo ou através de posts na comunidade, onde apenas os membros podem participar, permitindo uma interação mais direta. Gente, por enquanto vocês não me mandam nenhuma pergunta para poder eu ter que ficar respondendo em vídeo ou algo do tipo, ou em live. Eu gostaria muito, mas eu acho que isso vai demorar. E quando isso acontecer, eu também vou ter pedido, mandem perguntas pra poder eu fazer um vídeo disso. Porque já que não vai acontecer tão cedo, então a gente vai deixar lá mais pro final. Presentes para membros. Enviar brindes, gifts ou itens de merchandise como um presente de agradecimento para os membros, especialmente em datas comemorativas ou ao tempo atingir um certo tempo de assinatura. Guys, esse aqui é importante. Eu pretendo colocar o quarto plano, e o quarto plano ele já tem um preço extremamente definido em relação aos outros, que ele vai custar uma bagatela de R$ 99,99 ou R$ 100 se der. Porque Eclipse é muito... Porque eu pretendo dar keys de jogos para vocês. E quando eu falo de keys de jogos, eu não tô falando de jogo que custa R$ 13. Eu não estou falando de ter tipo um Terraria da vida, de um Stardew Valley, de um jogo que custa menos do que 50 pila, entende? Que sejam jogos que tem bastante preço, eu pretendo dar jogos para as pessoas, isso de sorteios ainda, para pessoas que têm pessoas que têm de jogos recém-lançados, que nem este mês lançou o Ghost of Yotei. Aí a pessoa vai lá, a gente vai fazer um sorteio, aí eu dou aqui do jogo do Ghost of Yotei pra pessoa, entende? Jogos recém-lançados que são caros pra dedão. Se a pessoa ela tiver dentro do console, de algum console, eu iria dar um gift card pra essa pessoa. Um gift card de acordo com o preço de jogos do console dele. Por exemplo, um PS, a maior parte dos jogos deles estão na bagatela de 300, 400 reais até 500. Eu iria olhar, eu quero esse jogo. Se ele quer, por exemplo, vamos supor que ele quer o novo GTA 6 que vai lançar, mas tipo, já não tinha lançado, por exemplo. Aí eu vou dar um gift card pro carinha lá do console dele, pra ele comprar lá o jogo que ele quer, o GTA 6, entendem?
É por isso que esse plano, inclusive o plano mais caro, não vai existir agora. Ele vai existir muitos mais pra frente. Muitos. Vai existir, tipo, lá pra o final. Não lá pro final. Quando eu completar 1000 inscritos, eu coloco isso. Por quê? Porque depende de cash money. Cash money. Também eu quero comprar jogos pra mim. Jogos pra mim, Eclipse, tá bom? Então tem que render a parada. E eu também não sei se as pessoas vão querer fazer isso. Então sorteios vai valer mais pra essas pessoas de pagando mais caro. Pra essas mesmas pessoas que vão pagar o mais caro, se eu estiver fazendo uma parceria com alguma marca, seja lá, uma marca de jogos de videogame, por exemplo. Essas pessoas que pagam mais caro, elas terão... Na verdade, eu vou colocar de não só das pessoas mais caras, mas também da outra mais de baixo, terceira. Os terceiros e os quartos, oportunidades de pagar mais barato, tipo, cupom de desconto para jogos ou periféricos, seja lá o que eu for ter de parceria, assim, ou patrocinado com alguma coisa. Aí tá, agora a gente vai dar os nossos 4 planos. O primeiro plano vai se chamar Lobinho. O segundo plano, Leopardinho das Neves. Ai, no diminutivo. O terceiro, Drogo. Eu acho que vou mudar o nome depois. Eu vou pegar ideias melhores pra isso. Mas a pretensão era de ser Lobo, Leopardo das Neves, Dragão e Demon. E é os 4 tipos de poderes que a minha personagem tem. Na verdade, ela tem muito mais do que isso aqui, tá? Muito mais do que isso aqui. Ela é muito OP, tipo, muito OP mesmo. Questão de todos os personagens que a gente vê dos primeiros animes antes de eles terem filhos. Que eles começam a ser nerfados depois que eles têm filhos. Mas é basicamente, tipo, muito OP mesmo. Então vamos lá. Primeiro vai conter os definidos, selos, emojis personalizados, prioridade a ser respondido, seu nome será citado em todo começo de live e vídeos. Então, se você tá lá, o seu nome vai ser citado em todo começo de live e vídeo também. Vai ser citado, vai estar sendo citado todas as vezes. Aí vai ser 100 pessoas. 100 pessoas serão citadas. Se for em vídeo, eu irei acelerar, né? Dar uma aceleradinha. Mas o nome vai aparecendo mesmo assim, tipo, na frente, tá ligado? Nos vídeos vai fazer isso. Já ia aparecer na frente, né? O nome de cada pessoa. Se for em live, aí a gente vai demorar um pouquinho. Da segunda, todos os benefícios anteriores, mais lives exclusivas de membros, vídeos para membros, saudações especiais. Caso você esteja fazendo aniversário, você pode receber um vídeo meu só pra você desejando isso. Pode receber se você quiser. Se você quiser, você pode. A gente não tá obrigando você a nada. É você que escolhe. Ah, eu não quero receber. Pronto. É decisão completa sua. É só uma coisa que eu coloquei, um adendozinho. Ter prioridade quando escolher um jogo para mim, ou em live, ou em vídeo. Prioridade em saber os projetos futuros do canal. Ter prioridade em voz diferente dos demais. É basicamente isso. Não tem muito o que explicar, não tem muito. O quarto é gift card, gift key, sorteio, ter mais desconto que os outros em itens que eu for vender, personalizado. Lembrando que eu posso modificar essas coisinhas quando eu for fazer na hora. Por exemplo, vocês viram que algumas coisas eu tinha falado que ia botar e eu não coloquei aqui, mas eu decidi na hora que eu tava gravando. Então, eu vou modificar isso, tá bom? Isso vai estar direitinho, tudo certinho lá, beleza? Ah, e eu acabei me esquecendo. Todos os quatro tipos, os 4 tipos vão ter um tipo de cargo diferente no Discord. Então, o membro Lobito vai ter, sei lá o cargo dele. O membro Leopardito vai ter lá o cargo dele. Um membro Dragãozito vai ter o cargo dele. E o membro Demonzinho vai ter o cargo dele. Todos terão cargos separados e diferentes. Eu não vou fazer um pra, tipo, membros especiais. Eu vou fazer um de cada um pra, tipo, ser até mais fácil de ler depois os nomes de cada um de vocês, tá bom? Basicamente, é isso. Tem uma parada que o pessoal falou pra mim, que é muito importante isso ser discutido. Eclipse, você faz lives sobre querer dinheiro e tudo mais, tem que ser começado como hobby.
Gente, hobby, eu vou te falar a mesma coisa. Vou falar uma parada que acontece com muitas pessoas que criam conteúdo. A maior parte das pessoas que começam a fazer live com o objetivo de hobby, depois que se torna uma obrigação, porque o YouTube é um trabalho, ele não é uma diversão, não é um parquinho de diversão, ele é um trabalho. A partir do momento que começa a virar uma parada obrigatória de você fazer, por quê? Porque o seu público vai estar cobrando você aparecer em live, o seu público vai estar cobrando alguma coisa de você, o seu público vai estar te pedindo coisa, você vai o quê? Desistir. Ou vai pedir afastamento de não sei quanto tempo. É sempre assim, vocês podem perceber, todas as pessoas que começam com o objetivo de ser divertido, de ser um hobby, de não sei o que, elas pedem afastamento. Então, na minha cabeça, eu coloquei como objetivo ter que ganhar dinheiro, porque pelo menos eu trato isso aqui como trabalho e eu me esforço como um trabalho. Eu não tô me esforçando como um hobby, porque hobby pra mim é um momento de lazer, é um momento de diversão, que é basicamente os jogos que eu jogo. Não é à toa que eu desisti do LoL, porque League of Legends pra mim não é a mesma coisa do que pra maioria. League of Legends pra mim é um jogo em que eu entro pra jogar, pra me divertir, pra não me estressar, pra poder eu entrar e jogar e ser feliz. E pra outras pessoas é simplesmente o competitivo, onde tem que estar ali e não sei o que e um monte de coisa. E isso é muito importante, tá? É importante vocês saberem que por que eu escolhi que isso fosse desse jeito. Porque eu também queria dinheiro. Cara, eu prefiro ser muito sincera no que eu falo do que eu sentar aqui e ficar mentindo pra mim mesma sobre coisas que realmente não acontecem. Eu tô aqui para espalhar a felicidade. Cara, em algum momento tu vai desistir disso. Não existe gente querendo espalhar essa felicidade. Todo mundo que tenta fazer isso sempre desiste. Eu prefiro tratar isso aqui como um trabalho, como uma parada que é muito séria, do que eu simplesmente botar na minha cabecinha, é um hobby, é diversão. Aí você vai chegar haters, vai chegar pessoas que vão estar te cobrando um monte de coisa e você vai lá e desiste. É basicamente isso que acontece. Agora a gente vai falar sobre uma parada outra séria. Por que eu não vou fazer o benefício de jogar junto com inscritos, membros, na verdade? Gente, eu não controlo o que você vai falar no meio de uma call no Discord, ou seja lá onde for. Eu não controlo se você vai se estressar com um joguinho. Eu não controlo se você vai falar bosta. Eu não controlo nada do que você vai falar na minha live. E mesmo assim, a pessoa, dependendo, ela não tem senso. A pessoa tem dinheiro, mas ela pode não ter senso, entende? Então, assim, eu não vou colocar em nenhum momento mesmo, jogar junto. As pessoas que vão jogar junto comigo serão pessoas que eu conheço, que eu já fiz call com elas, que eu já sei como elas são, e que são amigos, ou melhores amigos, ou algo desse tipo, ou algum familiar, primo, muito que joga videogame. Será esse tipo de gente que vai jogar comigo. Não vai ser inscrito, não adianta pedir, não adianta chorar, porque não vai acontecer. Eu não vou colocar aqui pra vocês poderem jogar comigo, sendo que às vezes você vai falar uma picuinha, uma filha da puta, e eu vou ter que lidar com isso depois, porque e aí o meu vídeo, dependendo do nível que tu for falar merda, pode chegar a ser desmonetizado com o nível de merda que você falou. Isso acontece, eu tô falando isso porque quando eu estava jogando LoL Flex com pessoas que tava chegando, eu quero jogar Flex, eu quero jogar Flex contigo, chama, manda seu nick, manda meu nick aqui. Enfim, algumas pessoas acontecia dois tipos de coisa. Ou a pessoa ela falava tanto que eu não conseguia nem entrar na conversa, ou entrava um monte de gente e ficava me ignorava, né, quando eu falava. Ou acontecia de, tipo, que aconteceu, né? Aconteceu isso em uma das minhas lives. E uma pessoa, ela tava em call com outras pessoas no Discord. E eu tava em call com ela pela call do LoL. Estava dando retorno na call dele, do Discord, pra minha call com ele na call de LoL. O cara não tava comentando, mas as pessoas que estavam com ele tava falando um monte de coisas extremamente escrotas sobre mulheres. Isso virou um bafafá
desabafar no meu chat. Aí, depois disso, eu parei de jogar com essa pessoa e também eu fui parando eventualmente de jogar com as outras pessoas também quando me pedia pra jogar em live. E é por causa disso que eu não vou fazer coisas assim, mas essa pessoa, ela foi diferente, o caso é diferente. Não, é um caso isolado, mas pode acontecer também comigo, tipo, com outras pessoas também, se eu for gravar. Eu não tenho controle algum do que tu vai falar, eu não tenho controle algum de como você é. E aí, o que que acontece? O que que vai acontecer, né? Então, pra poder evitar coisas assim, eu prefiro jogar eu com pessoas muito mais próximas que eu conheço. Que eu sei que se ela falar uma merda pra mim, dependendo, né, da merda que ela falar pra mim, eu vou levar na esportiva e eu vou brigar com ela e a gente vai se entender como duas pessoas que são adultas e que sabem brincar entre a gente. Pessoas que são desconhecidas e fazem uma brincadeira, às vezes a gente fica sem graça porque a gente não conhece essa pessoa e a gente não sabe direito como ela é. Então, basicamente é isso, gente. Eu sou extremamente tranquila em relação a tudo. Tudo o que vocês falam, eu sou muito tranquila. Mas em relação a jogar junto, não vai acontecer. Não vai, não vai. Então é isso, gente. Muito obrigado e falou!